Olá a todos, estamos de volta com mais um episódio do Visão no Residente. Dessa vez a gente vai conversar um pouco sobre o Hospital do Cajuru, em Curitiba, um hospital que eu não conhecia, até porque a gente não conhece todos os serviços ao redor do Brasil, mas pela pesquisa que eu dei na internet, eu acho que vai valer muito a pena esse episódio, vocês vão se surpreender. Eu sou suspeito em falar de Curitiba, então acho que é uma cidade incrível para se morar. E eu queria só falar que semana passada nós tivemos a falta do Bruno por forças superiores, né? Que acho que todos, quando estiver durante o RU, vão entender. Mas hoje, em compensação, nós temos dois Brunos. E, Bruno, se você pudesse começar se apresentando aí para o pessoal, contando um pouco de você, como que fase da residência que você tá. Eu sou Bruno, Bruno Gulini, sou natural de Brusque, mas acabei vindo para cá para fazer residência no Cajuru, né? Eu sou R3 e agora acabei de terminar, né? Estou prestando o fim do TEOT e de saída da residência, né? Sou formado da Univale, mas acabei, né, assim, prestando prova, eu passei para vários lugares que você sempre fica nessa indecisão ali, nessa reta final, né? Porque eu tinha passado em Itajaí, que é onde eu fiz a faculdade, Florianópolis e aqui. Só que daí, assim, conversando, por ser um grande centro, questão do volume, também coisas da vida vindo parando em Curitiba aqui. Bruno, você falou disso de ser um grande centro. Uma pesquisa que eu falei, iniciando já falando sobre o serviço. Uma pesquisa que eu fiz na internet parece que é o maior hospital de trauma do Paraná, é isso? Segue assim ainda ou não mais? Aqui tem dois grandes hospitais, né, que são de trauma e SUS, que é o nosso, né, o Cajuru, e tem o Trabalhador. Tem também o Evangélico, que faz SUS, mas basicamente SUS trauma, toda a região de Curitiba, não só Curitiba, o que envolve ao redor, são esses três. Agora eu não sei se é o nosso ou do Trabalhador que é maior, mas os dois são bem grandes, assim, de trauma, assim, os maiores, assim. E só fazendo dentro para o público antes da gente seguir esse passo a passo normal que a gente está falando da residência, falando sobre o serviço, falando sobre o dia a dia, falando sobre o futuro do residente, eu queria falar um pouco da cidade de Curitiba, porque eu acho que a gente está fazendo esses episódios com o objetivo que cada pessoal prestar a prova saiba para onde está indo. Mas esse saber para onde está indo, se você é de fora, isso inclui também a cidade. Então, vou falar minhas impressões de Curitiba. Curitiba é a melhor capital do Brasil para se morar. O Paraná tem um sistema público de educação excelente, um sistema de serviços, é a capital do rock. Mas o que pode se falar de Curitiba, Bruno? Assim, já morei em Florianópolis e morei lá em Itajaí, Brusque, né? E quando eu vim para cá, aqui, surpresa positiva. Eu acho que a cidade é muito boa de morar. Uma coisa que é raro de capital, mas o trânsito aqui é muito bom. Então, eu nem moro do lado do hospital, moro mais ou menos uns 15 minutos de carro, mas no horário de pico muda, sei lá, para 20 minutos. Então, o trânsito, por mais que é um horário ruim, ele flui, assim. Então, às vezes morar perto do hospital, tipo, tem até aluguéis bons, mas às vezes você não consegue. Então, se você morar um pouquinho mais longe, às vezes você consegue algo em conta e você consegue ir tranquilo, assim, porque o trânsito aqui é muito bom. No R1 eu não consegui muito aproveitar a cidade, né? Daí no R2 e R3 comecei a aproveitar mais, mas aqui, capital, né? Tem tudo para fazer a todo momento, comida, tudo, e tranquilo de se morar, assim. E questão de segurança, né? No geral é bem seguro, assim, claro que tem sempre os bairros que são piores, assim, só que a gente acaba na residência, né? Não frequentando esses locais, assim. Então, é uma cidade que eu considero bem segura, boa de morar, e nesse quesito aí do R1 que ajuda, o trânsito ele faz diferença, assim. Só que o custo de vida não é barato, assim. Eu acho que não chega a ser que nem São Paulo, mas é um custo de vida caro, assim. É, Para se eu, manter só com a bolsa de residência, às vezes vai ser é possível, mas é difícil. eu separei aqui só essa parte do mapa para o pessoal entender que o Hospital do Cajuru é esse, né? Que fica numa região bem central, próximo do Jardim Botânico ali. E aí acaba tendo uma grande quantidade de bairros assim ao redor para morar, né? Como você estava falando, o centro, Rebouças, a região mais ali do lado do Cajuru Isso. também. Eu moro ali, tá no mapa o Água Verde ali, mas toda essa região se acessa perto, assim. Porque Sei. eu moro no Água Verde também porque é do lado do ambulatório nosso, né? O ideal é morar entre o Água Verde e um pouquinho ali para perto do Cajuru, né? Devido ao trânsito, assim, dá de expandir um pouco assim onde você vai morar. Continuando, aí pra gente falar um pouco do serviço, eu botei algumas fotos aqui do hospital, e aí Uhum. se você já puder ir falando do hospital pra gente, da estrutura, de como funciona ele todo.
Então, assim, um hospital que é predominantemente de trauma, só que a gente tem todas as especialidades tirando tumor. O volume é muito maior de adulto, então a parte pediátrica ela é baixa, assim, a gente não é referência para pediatria. Chega criança, mas ela tem que ser uma criança que só tem uma fratura ortopédica e nada mais, não aceita trauma ou politrauma de criança, assim. E a demanda de adulto é muito alta, assim. Pronto-socorro é o tempo inteiro, mais ou menos, depende do dia, assim, que a gente consegue de sala, né? Ou se é final de semana ou não. Mas mais ou menos de urgência a gente faz em torno de 12 a 16, 17, 18 cirurgias por dia ali. Que isso é o que chega de urgência. Daí vai ser o fixador, ou a gente já faz a fixação de entradas. E tem eletivas também, rolam durante o dia. Todas são fortes, todas praticamente têm R4. Tirando ali que eu falei, o tumor que a gente passa no hospital fora, e a pediátrica, que daí digamos, o R4 é nosso, só que roda em vários hospitais aqui da cidade. Então, no Cajuru, a parte da pediatria ela é menor, assim, mas a questão de trauma é o tempo inteiro, e tanto que o que mais a gente acaba operando assim, na residência, uns 90%, 85% é traumas. Tem o serviço de ambulatório também, certo? Vocês conseguem ter acompanhamento desses pacientes que Tem, vocês operam? tem um ambulatório que fica em outro lugar, e a gente acompanha tem ambulatório de todas também, tanto das eletivas como de trauma e fratura, né? Tem reconstrução óssea, e daí, assim, né? Falando um pouco assim, vamos para a rotina, assim, falando do R1, por exemplo. Eles que cuidam do pronto-socorro, a porta, né? Tem assistência dos R+, mas, por exemplo, eles fazem um plantão de 24 de pronto-socorro. E daí esse plantão, assim, é ficha o tempo inteiro chegando, e com a ajuda dos acadêmicos eles vão imobilizando com as orientações dos R+, dele, né? E vão internando e atendendo os pacientes durante o dia todo. No geral, esse plantão é 24 horas atendendo, assim. Não consegue, tipo, dormir, porque o fluxo é realmente muito grande, assim. Às vezes você vai ver na tela, tem, sei lá, 20 pacientes para ser atendido, 4 horas, 2 de espera, assim, e o cara tá lá tocando e não para de chegar, assim, internando exposto o tempo inteiro. Daí a gente vai orientando, ajudando e ele vai tocando. Aí geralmente esse R1 faz esse PS de 24 e vai para um pós-plantão. Aí do pós-plantão, na minha escala, a gente fazia CC de 12, só que tinha cirurgias eletivas do R1. Então o R1 todo debridamento internado é responsabilidade dele, e toda retirada de material era a responsabilidade dele. Claro que no começo ele não consegue fazer, então a gente entrava junto, ou entravam comigo, no caso, né, para fazer essas eletivas do R1. E quando ele consegue fazer, ele vai fazendo com a gente monitorando ali do centro cirúrgico, vendo se está tudo certo, né? Só que daí, às vezes, esse de 12 virava 16, às vezes mais ainda, porque não tinha uma hora exata que, às vezes, entrava tudo, né? Porque o Hospital SUS, às vezes, tá marcado um horário, daí chega uma neuro, tem que entrar e acaba atrasando. E daí, depois desse CC, eles fazem ambulatório, eu fazia, né? Que isso aí são 2 dias de ambulatório, e daí cada dia tem sua especialidade, né? Daí a escala do R1 ela vai rodando, aí às vezes você fazia ambulatório do joelho, às vezes do ombro, às vezes do pé, varia bastante, mas os ambulatórios são bem cheio mesmo, assim. Tem ambulatório que chega a ter, às vezes 150, 170, para um período. E às vezes ainda os ambulatórios são juntos, por exemplo, é pé com mão, daí tem 200. Então, os ambulatórios são bem cheios, assim, e é tocação, assim, atendimento rápido, daí tem dúvida, o R1 vai perguntando e o chefe vai passando em todos os consultórios e vai dando conduta. Como tem R4, os R4 ficam rodando também e dando conduta e examinando junto, e vai rodando assim. E depois desses 2 ambulatórios voltam para o pronto-socorro. Agora, a gente está recebendo gente de fora no R1, que é do Pequeno Príncipe. Em vez de ter esse meio CC que até acabar as eletivas, eles estão fazendo 24 horas de plantão, só que no outro dia eles têm pós, porque eles são mais R1 porque eles recebem externo. Então, é bom, é bom por um lado, porque tem pós, consegue descansar e fazer as coisas certinho, mas eles acabam fazendo um pouco menos de centro cirúrgico que a gente, né? E quem gosta de ortopedia, centro cirúrgico que é o melhor, né? Querendo ou não, é onde você vai ter a oportunidade de fazer um fixador, você vai ter as suas cirurgias de retirada, então onde você quer estar, né? Então, às vezes, ir um pouco menos nisso, tem o seu lado ruim também, mas descansar tem o seu lado bom ali no R1 também.
Maravilha, Bruno. Só antes de passar para o R2, como que essa influência, a gente estava falando nos outros episódios sobre a questão da vantagens e desvantagens da presença de subespecialidades dentro do serviço. Você falou que na instituição que você fez, vocês têm a presença de todas essas subs, acredito que coluna, pétaros, exceto a pediátrica. O quanto que isso afeta a formação ao longo dos 3 anos, tanto do ponto de vista ruim, assim, que acredito que seja que envolva papar procedimentos, não entrar ótices, etc., ou entrar, mas não fazer muita coisa, quanto do ponto de vista positivo também. Acho que se ter o follow-up, ter assistência desse pessoal mais especializado, acaba tendo vantagens aí também. Eu vejo assim que a desvantagem realmente é que você vai passar num grupo, vai entrar nas cirurgias, muita coisa letiva você não faz. Quem faz é tudo, geralmente o R4. Às vezes, quando você tem mais interesse, você vai em mutirão e acompanha por fora, você consegue fazer coisas. Como eu queria joelho, eu acompanhei por fora, eu consegui fazer algumas coisas que queria fazer, da parte mais eletiva, mas é reduzido assim por isso. Só que, por outro lado, tem assistência do cara no ambulatório o tempo inteiro, você aprende mais, porque é outra pessoa mais para te explicar, tem outras visões, né? E também assistência, assim, na parte hospitalar, né? Porque chegou uma lesão, provavelmente, sei lá, um joelho luxado. Você vai estar com alguma dúvida, o R4 vem, ele examina, te passa a conduta, ele já te manda todo o material que você tem que pedir. Então, isso adianta a vida das pessoas também, né? Porque ele quer operar, né? Porque ele é o fellow, no caso, né? E só que, por outro lado, ele te ajuda, assim, muitas vezes quadril, por exemplo, os pacientes, às vezes eles têm muitos poréns para operar, né? E o R4, ele ajuda no R1, assim, dando as orientações, que no começo o cara não vai saber que tem transfundido, ele avisa, ele fala quando vai operar, qual é o material, você tem que pedir PC para alguma outra especialidade, para uma avaliação para liberação, tipo cardio. Ajuda a cuidar melhor do paciente, né? Mas, por outro lado, essa questão de operar eletiva, você vai muito mais auxiliar e fazendo algumas etapas das cirurgias do que mesmo fazer, assim. São muitos, Bruno? São muitos R4s do quadril, da coluna, etc? Então, depende da especialidade. Pediátrica é só um, joelhos são 2, quadril é 3, colunas são 3 ao todo, que são 2 anos, né? Mãos são 2, pé é um só, e eu acho que foi... E ombro é 2. E com Então tem você, são bastante. quantos R iguais no serviço? A gente ao todo era para ser 18, 6 por ano. Só que a gente está rodando com um R2 a menos e um R1 a menos. O meu R1 foi o ano atípico, assim, que a gente tinha 18. Só que daí desistiu um de cada e agora a gente está com 16, né? Mas é difícil ter o time cheio. É o padrão, acho que não ter o time cheio é um dos objetivos desse quadro, né? Diminuir a resistência nos cursos de ortopedia. Mas uma coisa que eu ia falar que o Hospital do Cajuru é uma OS, né? No final das contas, né? Tipo, é administrado pela PUC, não é por uma organização privada, mas tem instituição pública. Isso, Eu tava exatamente. pensando esses dias que eu acho que é sempre aquela dúvida. É um hospital SUSão com volume grande para operar, ou um hospital privado, um hospital tipo universitário, com uma pegada mais acadêmica. É. E eu cheguei à conclusão pessoal que a OS é o melhor dos mundos. Porque você acaba tendo os dois, você acaba tendo o estímulo para a produção do grupo técnico ali, dos seus staffs, você acaba tendo um hospital mais estruturado. Não sei, qual a sua opinião sobre isso? Se tu olhar aí, você bem que tu falou assim, ele é meio misturado. Você entra, ele não tem uma cara tão de Suzão raiz, assim, mas Só que, assim, ele digamos assim, né, do lado do outro hospital particular do grupo, né? Então, até a gente, como residente, a gente acaba tramitando entre os dois hospitais. Então, assim, eu tenho interesse maior em joelho, então eu fui lá ver prótese robótica, fui lá ver mosaico, fui ver prótese parcial. Então, você pode conversar com o chefe, acompanhar o do melhor mundo, né? Mas o nosso hospital é Suzão, assim, mas tem parte acadêmica e até para os residentes ela é bem presente, assim, até vi nos outros episódios, tem uns que é bem diferente do meu, assim. Isso é para todos os residentes, incluindo R1, R2 e R3. Todo dia a gente tem um bom dia residente. Então, todo dia às 7, de segunda a sexta, a gente tem aula. E a cada 15 dias, muda cada 15 dias a especialidade, mas, por exemplo, toda terça ou é ombro ou é quadril. Toda quarta é pediátrica, daí é inteiro.
quinta é mão ou outra coisa, e sempre um dos residentes que está passando no grupo vai apresentar essa aula. Então, todo dia a gente tem aula, e daí o chefe vai, olha a aula, dá as coisas que ele acha que é a visão dele, das doenças, o que é mais importante, o que a gente tem ou não saber. E a gente ainda tem uma reunião toda quarta, das 8 ao meio-dia, onde a gente vai, discute casos. Cada semana é um grupo, né, joelho, enfim, vê os casos operados, discute. A gente ainda tem que apresentar artigos. Então, até os primeiros 6 meses, os R2 e o R3 apresentam um artigo, e depois os 6 meses finais é só os R2 e R1 que apresentam um artigo. Então, a gente tem apresentação de artigo e discussão de artigo, e depois temos ainda uma aula de algum chefe que está do dia do grupo. Além disso, a gente ainda todo sábado tem seminário. Então, todos os sábados, durante 3 anos, no sábado de manhã você tem seminário. Então, às vezes é uma aula, às vezes a gente faz prótese tipo em boneco, às vezes aprende a fazer fixador de pelve, por exemplo, às vezes eles imprimem vários raios-x e ensinam a gente a fazer os ângulos, usar o goniômetro. Então, a gente tem, digamos assim, uma aula prática todo sábado. E, tipo assim, não pode faltar, né? Todo sábado você tem que ir. E até engraçado, né? Porque quando eu era um R1, R2, a gente sempre acha isso meio saco, assim, né? Porque, pô, cansativo, você tá trabalhando um monte. Aí agora, no final da R3, que daí eu fui pra imersão, que é tipo uma aula prática e também depois teórica, você vê que isso tem uma valia, assim, que você tem uma carga teórica maior do que a maioria, assim, digamos, né? E, classicamente, no nosso serviço, todos os residentes passam no teórico. Esse ano, na primeira fase, todo mundo passou e passou bem. Assim. Mas, classicamente, a gente tem um serviço que todo mundo passa. E eu acho que talvez seja diferencial, né? Claro que quando você está passando, é bem ruim, assim, aula todo dia, porque não importa o que você está fazendo. Às vezes, você, por exemplo, é um R2, R3, e você tem a manhã livre e tem a tarde ambulatório e um plantão noturno. Só que você tem que ir para o hospital só para ver a aula, mesmo você estando livre. É desgastante, mas você vai ver a recompensa no final, assim, digamos. Bruno, não sei, me lembra se eu estiver errado, mas parece que o Hospital do Cajuru é o hospital que passou até agora que tem a maior carga teórica, né? Entre os hospitais que a gente viu. Com essa. Pelo que ele está falando, tanto de conciliação de volume, complexidade, né? Tem muita especialidade, volume de paciente, todos os níveis de ambulatório, de porta e carga horária de estudo. É difícil, né? Você ter uma conciliação um hospital com grande volume e uma carga teórica elevada. Massa mesmo. E, Bruno, indo agora pro R2. Como que é a vida do R2? E o R2 não tem muita diferença do R3, tirando uns pontos que é plantão de final de semana, sim, e dos artigos que eu comentei antes ali. Mas, basicamente, você vai receber uma escala de grupo, de acordo com o seu, digamos assim, e que você vai ter que fazer na R2, e depois na R3 você tem que fazer o que faltou. Então, vai passar em todas as especialidades, tem uma duração em torno de 7 meses a 8 semanas por especialidade. E daí, assim, depende quanto o time está completo ou não. Quando é em 12, a gente tem mão 1 e mão 2, 2 mãos para passar, e 2 pediátricas para passar. E a gente aqui passa em trauma e recon separado, assim, são 2 estágios separados. Se diminui, daí vai tirando esses que são tipo mão 2 ou PED 2. Mas cada estágio tem o seu plantão, que daí é de trauma, lá no Cajuru mesmo, que daí você vai para fazer o plantão e operar, no caso, os traumas, e a rotina do grupo, que às vezes é uma eletiva, às vezes é um ambulatório, às vezes é eletiva no outro hospital, enfim, aí cada grupo tem sua rotina. No geral, você acaba fazendo, dependendo o quantos tem ao todo, né, mas são mais ou menos de 2 a 3 plantões de 12 horas, durante segunda a sexta, né, e às vezes você tem 2 noturnos e 1 diurno, às vezes você tem 1 diurno, quer dizer, 1 noturno e 2 diurno, ou às vezes só tem 1 de cada, então depende o estágio que você está passando. Mas daí é rotina do grupo. Assim. Aí tem uns que tem bastante ambulatório, tem uns que tem pouco, daí varia bastante do grupo o dia do plantão e o dia da rotina, assim. Daí muda bastante. Assim. Tem uns que tem uma carga horária maior, tem uns que é mais tranquilo. Então, depende. A única condição é que coluna e tumor tem que fazer no R3. Assim. Todo mundo faz no R3. O resto, tu consegue dar meio que escolher para fazer no R2 ou no R3 ali. E todas, exceto a pediátrica, você roda no próprio Hospital do Cajuru, ou existem mais rodízios externos? Roda daí no Hospital do Trabalhador e tumor roda no Erasto Guedes, que a gente daí no hospital não tem tumor, né?
o tumor aqui chega, a gente referencia para eles. Bruno, uma curiosidade específica aí, você falou algumas especialidades são pré-requisito de que seja R3 para poder rodar. É uma exigência do grupo? Tem uma explicação para isso? Cara, é que eu entrei e falaram que essa era a regra e meio que aceitei, mas eu Justo, acho que acontece muito. a questão da coluna, eu acho que eles querem alguém que já tenha maior habilidade ou noção, assim. E do tumor, eu acho que também é por isso, assim. Mas acaba que até esse estágio de tumor, para mim foi muito bom, assim. Que daí você conhece outro hospital, conhece outra rotina, e a diferença é que lá você não é o residente deles, assim, você meio que entra para somar, assim. Então, foi bem produtivo, assim. Mas é a regra e não tem um motivo, assim, claro. Acho que a parte da residência fechou. A única parte que eu acho que não falou muito foi sobre a evolução da enfermaria. Tipo, quantos pacientes o residente fica responsável, o tempo que leva nisso, esse dia a dia. Tem que fazer geralmente tudo até as 7 da manhã, né? Porque daí você vai pro bom dia. Fica tudo a cargo do R1. E daí eles passam visita em praticamente todos os pacientes. Os R+, só passam visita nos pacientes do grupo e alguns grupos, porque tem grupos que quem passa visita são os próprios fellows. Então tem grupo que você não passa visita e tem grupo que você passa, por exemplo, só para dar alta ou se ele operou e ficou internado, ele é seu, assim. Mas que vai operar ou que está internado, por exemplo, com infecção, é tudo dos R1. Daí tem divisão, assim, geralmente do final de semana passa 2, R1 visita, então deve dar mais ou menos uns 20 para um e uns 30 e pouco para outro, ou uns mais ou menos por aí. Tirando as UTIs, que daí quem está de plantão acaba passando para ajudar. Então mais ou menos deve ter uns 50, 60, mais ou menos assim, para passar visita. Daí final de semana divide e durante a semana cada um tem o seu. Então, se você internou o paciente, ele é seu. Até ele ir embora do hospital, ele é seu. Você deu um plantão e internou 14. 14 para passar visita no outro dia. Aí você foi embora. Beleza, ficou com 4. Você vai passando até ele dar conduta. Que muitos, às vezes, se interna, já vai operar e já vai de alta, só que outros vai para grupo. Vai operar só no dia letivo. Então você fica cuidando do paciente até o grupo operar, né? Que daí ele deixa de ser seu como R1, né? E até falando do final de semana, que daí até eu não comentei tanto aqui, os R+, eles dividem daí 24 horas final de semana. Os primeiros 6 meses é sempre um R2 e um R3 no plantão de 24. E depois, ali de julho, aí os R2 eles assumem os plantões de dia dos R3. Daí o R3, como para ter mais tempo para estudar, ele só faz plantão noturno no final de semana. Que daí tem esse combinado aí que os R2 assumem mais plantão para os R3 dar uma folga. Mesma coisa os artigos que a gente deixa de fazer, que daí os R1 assumem para a gente ter uma folga maior no R3 e conseguir estudar mais. E, Bruno, diz uma coisa. Você falou que conseguiu ter um hospital que você atua ali, o Hospital do Cajuru, e do lado tem um hospital privado que é do mesmo grupo. E você conseguiu ter acesso lá, ver algumas cirurgias, participar. E no futuro, você vê com seus colegas tendo uma boa integração já nesse grupo, nesse outro hospital privado, conseguindo encontrar emprego bem? Como que funciona o futuro, você vê após residência dos seus colegas? Curitiba tem, eu acho que até uma, digamos assim, saturação, assim, os serviços são bem fechados e a maioria, nenhum de nós, a princípio, vai trabalhar no outro hospital. Só consegue, assim, trabalhar enquanto faz o fellow, se fizer no Cajuru, né? Aí consegue pegar plantão porque, digamos, você é fellow, né? Mas, digamos, eu que até vou fazer fellow em outro serviço, não vou, provavelmente não vou entrar ali, né? Mas aqui, assim, é bem fechado de você entrar, assim, né? Ou é uma indicação muito boa, ou já tem meio que você faz, digamos assim, uma sub que está precisando para ser incorporado, né? Mas a maioria acaba fazendo, faz o R4 e saindo mesmo da cidade, assim. A maioria não São, fica em Curitiba. a maioria não fica. A maioria acaba saindo, assim, porque eu acho que é fechado, às vezes, e também, no geral, aqui não paga tão bem. Não sei se é porque tem muito, às vezes a pessoa ganha propostas melhores fora e acaba saindo, assim. Mas a maioria não ficou aqui no serviço. Mas assim, tem R3 meu que está aderido no serviço, mas assim, sempre tem, né? Mas digamos assim, às vezes metade
consegue ficar, às vezes menos que a metade fica. Aí quem acaba ficando é o pessoal que vai pro R4, então, de maneira geral. Isso. E a galera Exatamente. consegue se inserir bem nos R4s, assim, de forma geral? E é que assim, ser da casa é uma vantagem, né? Então, é uma vantagem forte, assim. Só que também pode ser problema, né? Dependendo de quem tu for, né? Mas, no geral, passa alguém da casa, tem mais chance. Só que se tiver indicação forte, às vezes não dá. E, às vezes acontece também como eu esse ano queria joelho, tinha 3 da casa que queria. Só tem 2 vagas, vai dar problema, né? Então, normal, né? Você vai prestar outros lugares e ver no que dá, assim. Mas ser da casa é uma vantagem, mas não é absoluto também, assim. Se tiver um mercado muito melhor que você, enfim, e tem essas coisas, né? Porque como tem lugar que é prova, então se você tirar uma nota maior, você tem uma chance maior, mas aqui a maioria, ou quase todas, na verdade, tirando mão, é entrevista. Então, assim, né? Às vezes a indicação é muito forte, né? Então, por ser filho de alguém, enfim, né? E nem só isso, né? Mas ser indicado de alguém que é muito bom e o cara realmente ser muito bom. Então, por isso pode acontecer de você não entrar, assim, né? Mas também depende do residente que tu é. Então, é uma vantagem, eu considero, mas não é certeza. Sobre isso, eu sempre enxerguei isso de duas formas. E faz sentido você privilegiar uma pessoa que você conhece e sabe que é boa, do que você escolher no aleatório uma pessoa que foi bem numa prova, mas você não sabe se na hora que a coisa pegar, ela vai soltar da sua mão e vai soltar uma bomba ali. Mas também Isso, tem um ponto negativo de ter esses privilégios, né? Às vezes ocorrem, em todo lugar ocorre. isso vai acontecer em todo lugar. Assim, eles não devem nada para você, você foi residente deles, fez seu papel. Só que, por outro lado, assim, não é um negócio, se você não entrar aqui, acabou, assim, os nossos chefes, eles indicam para outros lugares, se eles precisar, eles te ajudam, assim, e eu passei em outros 2 serviços e tudo bem, assim, né, não entrei aqui, mas fui bem indicado, passei em outros lugares e digamos assim, tô arranjado, né, se passar no TEOT, que vai confirmar, né, e os chefes te ajudam com isso, né, então, eu vejo assim que realmente eles vão preferir alguém que é bom da casa, mas às vezes você pode ter, digamos assim, um azar, né? Eu ia falar da questão da carga horária e barra relação com os chefes, né? Acho que a carga horária já deu para perceber que fica longe aí das 60, acho que assim como grande parte do serviço de ortopedia, mas parece ser uma boa relação aí entre preceptoria e os residentes, né? Acho que você ter uma boa relação entre os chefes, não que eles tenham obrigação de te tratar bem, nada, de poder Uhum. te dúvida, de te tratar bem, de não ter aquelas coisas tipo, que não tem nada a ver, umas funções nada a ver, prejudicar, etc. Então acho que isso já é um meio caminho andado para um ambiente que naturalmente já é desgastante, já é maçante. Então acho que do serviço, como o Matheus falou, até então, né, pelo que eu percebi, teve maior carga horária, porém, ao mesmo tempo tem uma preceptoria acessível, uma carga horária de estudo também legal. Gostei, cara. Então, Matheus, você tem algo a mais de falar sobre a estruturação da residência? Acho que a gente contemplou os 3 anos, pegamos o mercado, ele falou aí um pouco do mercado de Curitiba. Faria de novo, Bruno? Críticas ao serviço, algo que você veja como ponto ruim? A hora da verdade, né? Chegou a hora da verdade. Cara, eu faria de novo, assim, não tem problema. Eu operei muito, né? Principalmente trauma, então plantão em qualquer lugar você vai conseguir dar. Assim. Sai bem informado, todo mundo passar no TEOT, então isso é importante fazer eu acho que quando vai fazer um serviço tem que isso ser perguntado, se a maioria não passa, tem algo errado, geralmente, né? Faria sim, mas eu acho que a pessoa também tem que se entender e pensar bem, assim. Eu considero aqui que não é para qualquer um. No R1 você não vai conseguir trabalhar, então se você não tiver reserva ou se, enfim, não tiver privilégio de alguém te ajudar, acho difícil você passar o ano. Mesmo no R2, o R3, assim, é difícil você querer trabalhar muito. Você pode até conseguir, assim, mas vai ser desgastante, assim. Então, você tem que entender que vai ser um período de muito aprendizado, mas o sacrifício, tipo, é alto, assim, né? Que daí, que nem eu falei ali, todo sábado é seminário, então você não pode pegar plantão, você não pode pegar uma clínica, então você fica com mais essa função ali em prol da residência, né? Então, acho que tem que entender o que a pessoa está disposta a passar, né?
assim, entender que é um lugar ótimo para aprendizado. Não é para qualquer um. Show! Deu para entender muito bem sobre o serviço. Eu queria saber só se você tem alguma mensagem para deixar para os futuros residentes do Hospital do Cajuru e terminar deixando alguma rede social para o pessoal, qualquer coisa, entrar em contato com você, poder te encontrar. Eu acho que agora, enfim, né? Todo mundo já sabe que já vai ali, mas a mensagem é que é para todo mundo a mesma mensagem, né? Ser respeitoso, que no geral vai apanhar a pessoa que é considerada assim ou folgada ou desrespeitosa, né? Assim, às vezes na R1 você não vai conseguir estudar tanto, mas se você trabalhar bem e for educado, assim, e for respeitando os teus R+, no fim você se dá bem, assim. Entender que tem uma hierarquia, todo lugar vai ter, então isso é importante, que você vai trabalhar muito, mas e vai, assim, às vezes esquecer alguma coisa, porque tá cansado, mas tem que entender que é da situação e você vai melhorando a cada dia, assim. É mais isso, assim. Show! Alguma rede social? Tá. O meu é Bruno Gulini, né, no Instagram. Daí pode mandar mensagem lá que eu respondo tranquilo, se tiver uma dúvida ou se até alguém interno quiser saber mais aí. E até aqui, se quiser fazer um estágio, assim, que aqui tem a liga forte, e a galera vem fazer bastante eletivo de externo, assim, se quiser fazer de ouro, passa os contatos que consegue, conhece o serviço e até ver se realmente é isso que quer, né? Às vezes o cara tá internado, quer fazer um eletivo, conhecer o hospital, ele entende a rotina e vê se é isso mesmo, né? Eu acho que o importante ali até quem tá internado é fazer estágio. Você só vai saber se é isso mesmo se você fizesse. Que tem gente que entra e fala, eu adoro o outro, mas, pô, nunca entrou direito no centro cirúrgico, aí não gosta de centro cirúrgico, daí acabou, né? Então acho que é importante. Massa, sensacional. Acho que esse foi um episódio incrível também. A gente aprendeu sobre mais um serviço sensacional. E se você tem interesse em saber sobre algum serviço que a gente não falou ainda, já conversou sobre muitos serviços de São Paulo, conversamos sobre alguns serviços de Pernambuco, agora vamos conversar um pouco sobre o serviço do Paraná, serviço de Minas Gerais. E para frente a gente vai tentando abordar maior parte dos serviços do Brasil. Então, se você quer saber sobre algum serviço, manda na caixa de pergunta aqui no Spotify ou manda pra gente lá no Instagram, que a gente vai tentando cobrir ao máximo. Mais um abraço. Valeu. Tchau, tchau.